Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Raven Landim, eu sou professora de Psicologia do Vestibular Cidadão e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso conteúdo programático, falando sobre Max Weber, né? Uma série de conceitos gerais acerca dessa temática. E aí, Max Weber ele é muito importante, né? Ele é dos pensadores que a gente já falou aqui, né? Augusto Comte, Durkheim, Marx. Esse ele é o mais contemporâneo, o mais próximo de nós, na realidade. Ele vai morrer, se eu não me engano, em 1920, ou seja, já no século 20, portanto ele vai ser um pensador que vai ser mais atual ao que a gente vive hoje, apesar de agora fazer 100 anos, né, que ele morreu, agora fez 100 anos que ele morreu. Mas enfim, ele vai ser muito importante, que ele vai teorizar sobre poder, né, muito importante a teorização dele sobre o poder, sobre a religião, sobre o capitalismo, né, sobre os modos econômicos, enfim. Ele vai influenciar uma infinidade de pensadores, né, da ciência política, inclusive, da história, da filosofia. Grande parte da tradição sociológica brasileira tem uma grande influência de Max Weber, colocando ele com certeza como um dos principais nomes e um clássico da nossa literatura, né? Então, a primeira coisa a se falar é que Max Weber ele vai diferenciar dos dois que nós falamos, né, que dos últimos dois, não sei se é os últimos dois, mas de Auguste Comte e também de Durkheim, porque ele vai negar a perspectiva de neutralidade absoluta, né, que existia nesses dois autores, ou de uma física social, certo? Inclusive, toda vez que eu faço esses vídeos, eu coloco uma lista de leituras sugeridas, e eu coloquei um link que é bom da Brasil Escola, que dá um grande geral assim, só que eles trazem um pequeno erro, que é falar que Max Weber queria neutralidade, né, que o professor tinha que ser imparcial, etc. Na realidade, existem muitas outras teses, é um pensamento consolidado, né, no meio da academia, que existe na realidade a neutralidade valorativa, que é diferente da neutralidade absoluta. A neutralidade valorativa é a ideia de que é impossível a neutralidade absoluta, né, porque o pesquisador ele está dentro da sociedade, portanto ele vai ser influenciado por ela, né, mas que deve tentar manter uma posição de imparcialidade ou de uma exposição clara de que ponto de vista você parte, né? Então, se você defende tal ideia, defenda que é a sua opinião, seja bem claro em relação a isso, né? Isso para ele é uma conduta ética, inclusive, né? A neutralidade axiológica também chamada. Então, se liguem nisso direitinho, tá certo? Mas ele vai rechaçar, de todo modo, a ideia da física social que existia nesses outros autores que a gente falou. Outra coisa muito importante para Max Weber, eu tô tendo uma colinha aqui, né, dos pontos principais, às vezes eu fico olhando, é o pluricausalismo, né, que é a ideia de que a história ela é engendrada por múltiplas causas, não necessariamente lineares, como é até de certa forma comum em alguns outros autores, né, então uma série de determinismo, de fatalismo histórico que não é existente em Max Weber, que também não é existente em Karl Marx, né, apesar de algumas pessoas levantarem essa questão, né? Eu já falei isso em um vídeo anterior. Enfim, então é muito importante se ligar nisso. Outra coisa muito importante também é a questão dos tipos sociais, né? Dos tipos ideais, perdão, que que Marx vai tratar, né? Que é justamente a ideia de buscar na sociedade por uma forma didática de organização de estudo mesmo, de localização de padrões, mas não os padrões que existem na física social, né, tal qual como leis orgânicas, mas de padrões comportamentais, padrões sociais, culturais, em relação à nação, à sociedade específica, né? Então existem os tipos ideais. E aí um dos tipos ideais mais importantes, que ele não é formado por Max Weber, mas que vai influenciar, né, essa teoria toda de Max Weber por diversos motivos, vai influenciar outro autor, que é o Sérgio Buarque de Holanda, que ele vai criar um tipo ideal que é o homem cordial, que é basicamente a noção do homem brasileiro, né, que tem uma ascendência, uma descendência, na verdade, portuguesa, e ele é cordial não de ser gentil, mas de ter o jeitinho brasileiro da corrupção, etc. Meio como se fosse uma coisa genética mesmo, cultural, de fato, incrustada na realidade brasileira. Existem muitas críticas em relação a essa perspectiva de homem cordial, certo? Feita por muitos autores. Vou citar um aqui que não é o meu preferido, mas que é um dos mais difundidos, que é o Gessé de Souza, né? O Gessé de Souza, também grandes teóricos da telemática de dependência, como Vânia Bambia, Rui Marini, vão bater nessa ideia de tipo ideal, né? De homem cordial que existe, enfim, por motivos que não cabe aqui explanar. Mas veja que interessante, Sérgio Buarque de Holanda, ele surge, né,
ali mesmo, na primeira metade do século XX, né, 1930, a partir dali principalmente, e ele vai estar falando com um autor que tinha morrido uma década antes dele, né, em 1920. Então, veja a proximidade e como, de fato, essa ideia do tipo ideal do homem cordial ela permanece até os dias de hoje, né, com as teses patrimonialistas e coisas do tipo, que é justamente o fruto da teoria de Max Weber, que é importante por a gente entender. Outra coisa também muito importante de Max Weber é a teoria geral da ação, que é justamente a conceituação sobre ações sociais, né, que são também objeto dos estudos sociológicos de Max Weber. Né? A ação social é a relação, como o nome já diz, que ela é perpetuada pela coletividade, né, que existe uma influência da coletividade nessa ação social e que também vai influenciar a coletividade. Então a gente pode dar um exemplo vulgar, mas um exemplo que serve, né, que vem a calhar didaticamente, que é a noção de você estar, sei lá, escrevendo um poema, uma poesia. Você escreve uma poesia e guarda na sua gaveta e nunca publica ela, por exemplo, nem posta no Facebook ou no Instagram, Facebook nem se usa mais, né? No Instagram, no Twitter, ela não é uma ação social, porque é uma coisa destinada à sua subjetividade, à sua individualidade. Uma vez que você está postando ela, gerando engajamento e tudo mais, já se torna uma ação social, porque vai ter um impacto na sociedade e mais pessoas vão estar envolvidas nesse processo, né? Bem como fazer um cursinho ou prestar o vestibular. Ainda que por muitas vezes você esteja fazendo a prova sozinho, ninguém está lhe ajudando na prova, ainda assim aquela ação ela move toda uma coletividade e que tem, né, pretensões coletivas no futuro, arrumar um trabalho, estar no mercado de trabalho, você vai estar fazendo a prova no contexto do Enem, prestando também o SISU e tudo mais, isso é claramente uma ação social, certo? E aí existem algumas divisões das razões das ações sociais. São divisões que não são exatas, tá? Porque na realidade não existe uma coisa que seja objetivamente uma coisa ou outra, mas é uma forma didática, né, que Max Weber que a gente encontra também para explanar essas diferenças. E aí existem 4 tipos, né? As racionais, que são de 2 tipos, a racional com fins e a racional com valor, e as que são irracionais, que é chamada de afetiva e tradicional, né? Então, basicamente, elas se diferem pela motivação, né? Ou a destinação que elas têm. No caso da racional com fins, como o nome já diz, ela objetiva uma finalidade específica. Você a pratica visando aquela finalidade, né? Vamos pegar esse exemplo do vestibular. Veja como ele dá para colocar em absolutamente. Como ele pode ser todas as opções que a gente está tratando aqui. No caso de prestar o vestibular, porque você tem vontade de passar e obter uma boa nota em relação ao mercado de trabalho, ela é claramente uma ação racional, porque existe todo um planejamento racional que está colocado nisso, né? Uma ponderação de valores, uma ponderação de várias coisas, que é típica da racionalidade, com fins, porque você tem uma finalidade específica a ser alcançada. Mas também poderia ser com valor, porque você pode, por exemplo, estar querendo proteger a honra da família, né? Então, ou você quer, nesse caso, você tem o valor de honrar a sua família, de passar no vestibular, mostrar serviço, bancar os seus pais no futuro. Isso é claramente uma ação tradicional, é claramente uma ação racional com valor, né? Um valor, que no caso seria a honra, por exemplo, que está sendo protegido e tutelado nessa situação. Perceba que você pode querer prestar vestibular por todos esses motivos, né? Então, enfim, as coisas se embaralham umas nas outras. Bem como você pode ter uma ação, você pode prestar no vestibular de uma forma afetiva. Você quer passar, sei lá, em jornalismo por amor à profissão do repórter. Então é uma ação irracional, porque irracional de ser uma paixão, né, de não ter essa ponderação, mas que está sendo movido por um amor pessoal seu, um subjetivismo. Bem como também uma ação tradicional, né? Você pode estar prestando vestibular porque você tem uma família de jornalistas e você tem que passar, porque isso é uma questão de família, de todo mundo presta essa mesma profissão, você não vai se diferenciar nesse sentido, né? Como eu falei, uma única ação pode ter múltiplos fatores, múltiplas determinações, múltiplas finalidades, e é só uma questão mesmo de separação didática, tá? E outra coisa que talvez seja uma das mais importantes é o livro de Max Weber, que ele fala sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Que seria a explicação de Max Weber de como o capitalismo vai se desenvolver. Por que ele vai se dar tão bem em países como a Inglaterra e os Estados Unidos? E não vai prosperar de forma significativa em outros países, né? E aí a explicação que Max Weber vai dar
tem uma explicação muito importante, certo? Que eu pessoalmente tenho discordâncias, mas que é muito importante. É uma explicação eminentemente moral, axiológica, né? Ainda que tenha fatores econômicos, sociais e políticos envolvidos, obviamente. Mas a ideia de que a ética protestante, que é justamente, especificamente aquela calvinista, que tinha um certo repúdio às questões do prazer e do ócio, e que tinha uma noção de predestinação, de que aquele homem que fosse próspero financeiramente, predestinado aos céus, favoreceu o trabalho e, enfim, a estruturação de determinadas estruturas que favorecesse o desenvolvimento do capitalismo nesses países, né? Então, países que tinham um catolicismo muito forte não tinham desempenhado esse papel religioso de estimular o trabalho e da acumulação de dinheiro, né, da acumulação de capital, né, que é o valor procurando mais valor, como os países de ética protestante, por conta de uma religião moral, uma religião filosófica que é também religiosa, né, mas óbvio que isso vai movimentar outras estruturas, né, não vai ser só isso que vai explicar, mas seria o ponto de partida nesse sentido. E aí é interessante porque no caso do capitalismo você teria, no catolicismo você teria algumas barreiras morais, né, como condenação da usura, etc., que iriam impedir esse tipo de coisa, né? Uma moral também que, de certa forma, valorizava a pobreza dos seus fiéis, enfim, né, de formas bastante controversas. E é importante também pensar, né, que o capitalismo, uma definição que Marx vai trazer, não é apenas a acumulação de dinheiro, não é apenas o lucro, não é apenas a transação de mercadorias, não é apenas a propriedade privada de terra, porque isso são coisas que já existiam na sociedade. Mas é uma racionalização, certo? Uma universalização da modernidade e de um modo específico de produção, de transação de mercadorias, que vai favorecer o lucro, a propriedade privada, e eu esqueci as outras coisas que eu falei, mas que vai favorecer tudo isso que eu tinha dito antes, né? Enfim, então, é uma forma universal de racionalização, né? De divisão de trabalho e de organização do mercado e da transação de mercadorias, né? São coisas distintas. Outra coisa importante é que ele vai falar também uma frase que é muito icônica, que é: o homem preferido de Deus no capitalismo é o self-made man, né? O homem que faz por si próprio, trazendo essa noção mesmo de apego ao capitalismo e tudo mais, porque Max Weber ele não vai ser um teórico anticapitalista, como é o caso, por exemplo, de Karl Marx, né? Estou falando de Karl Marx porque Karl Marx ele é próximo da época em que Max Weber viveu, né? Então eles passaram, ou melhor, Max Weber, se eu não me engano, Max Weber ele nasce depois que Karl Marx morre, mas é um tempo muito curto de tempo, tá? É um pequeno tempo entre uma coisa e outra. Outra coisa que ele vai falar é sobre a importância, né, a parte do capitalismo, do desenvolvimento da ciência e do desencantamento do mundo, né? Então, idealidade e progresso, né? Então, Karl Marx vai falar sobre isso também, mas a partir do surgimento do capitalismo, você vai ter um desencantamento do mundo mesmo, né? A modernidade tem essa característica muito forte, né? Foucault vai falar que vai colocar a modernidade ali entre o século XVI e tudo mais, início da modernidade, e você vai ver um desencantamento do mundo com o desenvolvimento da ciência, a perda das explicações mitológicas, a perda de uma crença no poder uno, indivisível, numa realidade completamente padronizada e tudo mais, que vai ser característica desse momento da sociedade. E aí você vai ter também o surgimento de determinadas estruturas estatais que não existiam antes, de arranjos de governo, a república, por exemplo, a ideia da democracia e tudo mais, que vai vir com a modernidade e que em alguns momentos vai acompanhar o capitalismo, mas não necessariamente, tá? A democracia não é necessariamente uma forma de governo capitalista, mas às vezes é comum que em alguns momentos o capitalismo ele se adequa à democracia, ou o inverso. E aí ele vai estudar bastante o Estado, a função do Estado, o que é o Estado. E o Estado, ele vai ser o detentor do monopólio da violência. Talvez seja uma das frases mais conhecidas aí da ciência política, uma das frases mais repetidas de Max Weber, né? Mas tenta entender violência não somente como uma violência física, ainda que também, mas perceber que existe uma razão de ser para isso, né? Se antes da modernidade, da instituição do Estado também, da forma como ela é colocada na modernidade, existia um terreno meio que sem lei dos homens e as pessoas viviam
de forma meio desordenada, com o advento do Estado, ele vai concentrar em si toda a autotutela que é gerida e engendrada pelas pessoas, né? Entender a autotutela como uma autodefesa que as pessoas elas faziam. Então, o Estado vai tomar para si essa função de defender as pessoas, de cuidar das pessoas e também de reprimir quando for necessário. E essa violência que se fala é justamente essa repressão, né? É uma sanção da polícia, do poder de polícia, é uma sanção prisional, é também a necessidade de você pagar impostos, etc. Então, tem essas várias dimensões e que por isso o Estado tem todo o monopólio da violência. E nós nos submetemos a isso porque precisamos, né? É importante falar que não existe uma questão assim de uma imposição militar, de fato. Já existiu. Em alguns estados ainda existem, mas a maioria de nós aceita passivamente existirmos sob a égide de um Estado. E por quê, né? Porque o Estado ele concentra essa tutela, ele importa para a concretização de interesses da sociedade, né, da coletividade, e porque ele tem diversos mecanismos para poder se sustentar. Entre os quais os fundamentos da legitimidade do Estado está o estudo dos poderes, que também é muito importante em Max Weber. Então existe o poder tradicional, o poder legal e o poder carismático, né? O poder tradicional é justamente aquele advindo do costume, então é mais comum, por exemplo, em monarquias, ainda que as monarquias sejam anteriores à modernização, né? O Estado existe há muito mais tempo do que a modernidade, mas ela vai adquirir contornos específicos, e ainda hoje existe, né, estados monárquicos, né, por exemplo, a Inglaterra, né, a Espanha, e ainda que a monarquia parlamentar, mas enfim, existe, por exemplo, esse poder tradicional por conta da força do costume mesmo. No caso do poder legal, é o poder eminentemente jurídico, né, então que vem, por exemplo, do Estado Democrático de Direito, ou do Estado de Direito, né, que são coisas diferentes, o Estado Democrático de Direito e o Estado de Direito. Mas vamos falar do Estado de Direito inicialmente, porque ele vem antes do Estado Democrático de Direito, do Estado Social, etc. O Estado de Direito é justamente a ideia de que o Estado se submete ao direito, portanto, se submete ao ordenamento jurídico. Ele não é superior à lei, né? Ele pode formular as leis, mas ele é inferior a elas, ele tem que obedecer à Constituição, etc. Então, existe um poder legal aí, jurídico, juridicamente instituído. Então, os representantes são representantes do povo porque existe um ordenamento jurídico que legitima esse poder. No caso do poder carismático, ele é basicamente movido pela simpatia, né, pela eleição desses representantes do Estado, desses membros, por uma questão mais carismática, mais afetiva mesmo. E é muito comum a gente ver isso, né, em sociedades de menor complexidade, né, em que você tem essas eleições, ou mesmo em outras instâncias da nossa vida social, né, então como associações de bairro, etc., que não necessariamente representam o Estado, mas só para vocês terem uma noção de como esse poder ele existe em diversos tipos de mecanismos, né? Ou ainda mesmo nos próprios governantes, né? Que são muitos governantes têm um caráter mais populista, etc. E ainda que seu poder advenha do ordenamento jurídico, eles foram eleitos ou estão ali por uma questão que não necessariamente é estritamente legal, mas é também uma questão subjetiva, carismática, etc. Entendeu? E posso falar também que ele faz uma pequena não, mas ele faz uma questão importante que é falar sobre muitas vezes as pessoas estão ocupando postos de estados por conta de uma retribuição material de um estado social. Isso aí é uma coisa meio que óbvia, a gente sabe. E para finalizar, que já está muito longo, mas é porque Max Weber realmente é muito importante e é um dos principais pensadores assim que sempre cai no Enem e tudo mais, é importante falar que para Max Weber a burocracia não é uma coisa ruim, tá? Tem uma acepção diferente do conceito que a gente tem no senso comum, certo? Que seria basicamente a ideia de morosidade estatal ou de ineficiência, etc., para ganhar contornos de uma coisa positiva. A burocracia em Max Weber é positiva porque significa um governo, uma instituição gerida pela racionalidade, tá certo? E, enfim, isso é uma coisa positiva, beleza? Então, o Estado moderno teria que ser eminentemente burocrático, tá bom? Tchau, gente, e beijos.